Olá, caros irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Tenham um bom domingo, um domingo abençoado na presença de Deus. E hoje eu quero trazer um tema para essa nossa pequena reflexão, que diz assim: quando Deus diz sim e o homem diz não. E eu quero ler aqui com os irmãos em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, irmãos, nós vemos que Paulo foi um homem valente do Senhor. Ele não temeu aqueles que podiam matar o seu corpo, mas não a sua alma. Ele enfrentou todos os seus inimigos por amor a Cristo. E ele foi vitorioso, né? Ele chega a dizer: em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Paulo, ele deu a sua vida pelo evangelho, pela causa do evangelho. E Deus tinha pressa em salvar os gentios, né? E Paulo foi este grande missionário que levou a palavra aos gentios da Ásia Menor. Nós vamos dar um pouco de continuidade àquela história que nós já começamos a falar a respeito de Paulo no vídeo passado. E hoje, dando continuidade, nós vamos retomar essa história e continuar. Nós vimos que Paulo teve aquele grande encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Ele saiu de Jerusalém com cartas para perseguir os cristãos em Damasco. Essa perseguição, ela começou vinda por parte dos judeus no ano 34, mais ou menos no ano 34, pouco tempo depois que Jesus havia morrido. E então, Paulo começa a ouvir falar que os cristãos em Damasco estavam se multiplicando, que já havia muitos novos cristãos em Damasco. Então ele vai até o Sinédrio, que o Sinédrio era uma espécie de STF, né, de Supremo Tribunal dos judeus. Ele vai até o Sinédrio, que era formado pelos doutores da lei, e ele pede cartas para ir até Damasco e passe livre, né, para entrar nas casas e arrastar os cristãos e os levar presos. Porém, os seus planos foram frustrados, porque o plano de Deus era outro para a vida de Paulo, né? Nesse momento ele adotava o nome de Saulo. E aí Saulo foi impactado, né, com aquele grande clarão, como nós já sabemos da história, e sua vida foi transformada. Ananias foi até a ele, orou por ele, caiu-lhe as escamas dos olhos, como que umas escamas caíram dos seus olhos, ele passou a ver, porque tinha ficado cego devido àquele grande clarão. E imediatamente Paulo começa a evangelizar, a pregar o evangelho nas sinagogas. E os judeus ficaram muito indignados e assustados, impactados. Como pode um homem que vivia perseguindo os cristãos, que era judeu, que era um defensor da lei, e agora tinha se tornado um cristão? E eles começam a perseguir Paulo. E agora Paulo foge, né? Ele vai para a Arábia, onde fica por lá uns 2 anos. Depois ele volta para Damasco e começa novamente, ele reinicia o seu projeto de evangelizar. Mas ele começa a ser novamente perseguido pelos judeus, ao ponto de ele precisar fugir, se escondeu num cesto e foi descido pelo muro, pela muralha da cidade até o chão. Então, daí ele andou umas 5 horas no meio da noite até se sentir seguro. Quando ele se sentiu seguro, ele empreendeu viagem para Jerusalém. E a viagem durava mais ou menos 1 semana, porque era uma viagem a pé, e era cerca de 200 quilômetros que ele viajava. E ele viajou a pé para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a comunidade cristã, que era formada mais de judeus cristianizados, eles ainda estavam desconfiados com relação à conversão de Paulo. Eles não acreditavam muito nessa conversão de Paulo. E para que ele fosse aceito na comunidade cristã, judaica, né,
houve uma interferência, uma mediação de seu antigo colega de faculdade, que era Barnabé. Então, Barnabé fez essa mediação e eles se tornaram amigos, muito amigos. E nesse momento ele conheceu Pedro. E ele tinha muita vontade de conhecer pessoas que tivessem vivido ao lado de Jesus. Porque Paulo não tinha conhecido Jesus pessoalmente, só de ouvir falar. E agora com Pedro, ele passou 15 dias ouvindo de Pedro as narrativas a respeito de Jesus. Então, dali a algum tempo, não demorou muito, para que o Sinédrio descobrisse mais uma vez que Paulo estava na cidade. E o Sinédrio recomeçou a perseguição a Paulo. Então, os irmãos da igreja, os cristãos, aconselharam que Paulo fugisse para Tarso, sua cidade natal. Então, ele vai para Tarso e permanece lá em Tarso por uns 7 anos a 8. Então, depois disso, em Atos 11:25, nós vemos que Barnabé resolve ir para Tarso à procura de Paulo. Ele quer encontrá-lo, né? E é nesse momento que eles viajam, né, para Antioquia, eles se mudam para Antioquia. Barnabé convence Paulo de irem para Antioquia. E lá na Antioquia eles dão realmente o início ao evangelho, a evangelização dos povos gentios. Então, nesse momento, foi lá na Antioquia, a Bíblia diz isso, que pela primeira vez os cristãos, os crentes foram chamados de cristãos. Porque antes, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho. Era como se fosse uma nova religião, que era chamada o caminho, e havia os seguidores do caminho. Então, Paulo tinha 40 anos, diz a história que Paulo tinha 40 anos quando começou sua viagem missionária, né? E ele passou 12 anos nessa missão, viajando, né, pela Ásia Menor, Grécia. Ele fez várias viagens, a Bíblia relata 4 viagens que ele fez. Nessas viagens missionárias ele visitou muitas cidades, toda a cidade que estava sob o domínio do Império Romano. Ele visitou, ele viajou, ele pregou, ele sofreu. E tem certo momento que ele fala, quando ele escreve na carta aos Coríntios, ele escreve dizendo, tem um momento que ele fala, eu sofri muitos perigos nessas viagens. Ele fala, perigos de assalto, perigo nos rios, perigos no mar, perigo no deserto, e até ele cita os falsos cristãos, né? Perigo dos falsos cristãos. Então nós vemos como Paulo sofreu, inclusive dos seus amigos e irmãos na fé, né? Que ele chama de falsos cristãos. Então os falsos cristãos são talvez mais perigosos do que os não cristãos, porque os não cristãos a gente já conhece quem eles são, e os falsos cristãos a gente não conhece. Então Paulo, ele plantou muitas igrejas, ele fez muitas igrejas na Ásia Menor, e a sua estratégia de evangelização era mais ou menos conhecer a cultura dos povos, se enturmar com elas e usar da própria cultura deles para mostrar, para apresentar Jesus, né? Nós vemos que ele, quando chegou em Atenas, ele pregou no Areópago, que o Areópago era um lugar onde se reuniam os políticos, onde tinha as discussões políticas da época. E Paulo pregou nesse Areópago. E quando ele pregou nesse Areópago, ele alude a um templo que ele encontrou, que ele viu, que era ao Deus desconhecido, porque lá eles adoravam a vários deuses. E como ele tinha visto um templo com o nome ao Deus desconhecido, ele toma essa frase ao Deus desconhecido para anunciar Jesus Cristo. Ele dizendo que era esse Deus desconhecido que ele estava pregando. Então, gente, no ano 49, eu quero destacar que no ano 49 houve um concílio. Foi o primeiro concílio que houve dos cristãos em Jerusalém. E esse concílio, ele reunia, vamos dizer assim, a nata dos cristãos, que eram judeus cristãos, né? Já havia os cristãos que eram gentios, que tinham se convertido. Mas em Jerusalém havia um grande peso dos cristãos que eram judeus e tinham se convertido ao evangelho. Então havia uma discussão sobre a questão da
circuncisão. Os judeus que eram cristãos, vamos dizer assim, o ministério lá em Jerusalém defendia que as pessoas que aceitassem Jesus, os gentios que aceitassem Jesus, deveriam, além de se batizar, ser circuncidados. Mas Paulo divergia nesse ponto. Paulo entendia que o novo cristão, a pessoa que aceitava Jesus, não necessitava ser circuncidado. Ele deveria ser batizado. Porque a circuncisão era a porta de entrada para o judaísmo. O não-judeu que queria se judaizar, que queria seguir a religião judaica, ele deveria se circuncidar. Assim como o batismo é a porta de entrada para o cristianismo. Então houve esse concílio e nesse concílio Paulo foi intimado a comparecer. E nesse concílio houve uma acirrada discussão a respeito desse ponto. E então ele resolveu defender a questão do batismo e não a circuncisão. Então Paulo sai vitorioso nessa discussão. Daí ele consegue a simpatia de muitas pessoas que queriam se tornar cristãos, mas não aceitavam a doutrina da circuncisão. E aí ele ganhou membros. E eu também quero chamar a atenção que Saulo e Paulo, eles são a mesma coisa, né? Tem uma discussão que fala que Saulo mudou de nome para Paulo depois que ele se converteu. Sim, foi exatamente isso, mas não foi Deus que trocou o nome de Saulo para Paulo. Assim como Deus trocou o nome de Jacó para Israel, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. No caso de Saulo foi diferente. Saulo é o nome judaico, o nome em hebraico. Saulo, como a mãe dele era judia e o pai dele era romano, ele adotou o nome, a mãe dele, né? Deu para ele o nome de Saulo. Então ele usava o nome de Saulo como nome judaico. Porém, quando ele se converteu, que ele começou a pregar entre os gentios, ele adotou o nome Paulo